Oi pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre a terapia cognitivo-comportamental. Algumas pessoas demonstraram interesse em saber mais sobre essa abordagem. A TCC, ou terapia cognitivo-comportamental, ela foi criada e fundada na década de 70 por Aaron Beck e pesquisadores, a partir de algumas pesquisas que ele teve para tentar comprovar as evidências científicas da psicanálise, porque na época ele era psicanalista, mas acabou encontrando evidências e informações a respeito da forma como a gente interpreta as situações, como a gente pensa, e começou a fundar a terapia cognitivo-comportamental. Qual é a premissa básica da terapia cognitivo-comportamental? A forma como a gente interpreta as situações, e não as situações, é que podem causar vários dos nossos problemas psicológicos e transtornos. E como é formada a forma como a gente interpreta as situações? A partir do nosso sistema de crença. O nosso sistema de crenças é a nossa visão de mundo, a nossa visão do outro e a nossa visão sobre nós mesmos. Esse sistema de crença ele é formado ao longo da nossa história de vida, com o que a gente aprende com os nossos cuidadores, tanto das informações que a gente recebe, de frases, de conselhos, de orientações, como daquilo que a gente vê, do que a gente percebe, da nossa leitura de mundo. Também daquilo, do comportamento dos outros, do que a gente assiste na televisão, do que a gente vê na escola e outros ambientes sociais que a gente vai participando. Então, o nosso sistema de crenças vai se formando a partir daí. E ele vai influenciar a forma como a gente interpreta o mundo. E é como se fosse uma lente dos nossos óculos. Forma a forma como a gente vai enxergar as situações, enxergar o mundo, enxergar nós mesmos e enxergar o outro. Então, esse é um primeiro ponto que é importante você lembrar, anotar aí para você poder entender a terapia cognitivo-comportamental. Ela é considerada hoje a abordagem de psicoterapia com maior evidência científica para os diversos transtornos mentais. Ela é considerada padrão ouro para depressão, padrão ouro para os transtornos de ansiedade, para o transtorno bipolar, tá certo? Então, ela é considerada que tem mais evidências comprovadas de resultado no tratamento, tá? Então, isso é importante. Outras abordagens que estão surgindo mais recentemente, que a gente considera de terceira onda, que é a DBT, ela é considerada que tem mais evidências para transtorno borderline, personalidade borderline, ACT, que é terapia de aceitação e compromisso, terapia do esquema, terapia baseada em mindfulness e autocompaixão. São abordagens que estão surgindo nos últimos anos como mudanças da terapia cognitiva tradicional e que trazem contribuições, diferentes olhares para os diversos tratamentos em que a terapia cognitivo-comportamental não é considerada padrão ouro. O fato dela ter mais evidências do que outras abordagens não significa que as outras abordagens não tenham evidências, apenas que ela tem melhores resultados diante dos transtornos e dos tratamentos que são realizados, ok? O segundo ponto que você precisa entender sobre a terapia cognitivo-comportamental, se você tiver em dúvida de qual terapia, de qual abordagem, né, você está procurando um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, e está querendo entender qual é a abordagem dele, você está na dúvida de qual é a abordagem que é melhor para você, que você vai se adaptar, que você vai se identificar. Então, entenda como a terapia cognitivo-comportamental funciona para você poder ver se você se identifica. Então, um segundo ponto importante é o modelo cognitivo. A gente falou que ela parte da premissa de que a forma como a gente interpreta as situações e o mundo é que influencia nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Ela parte dessa premissa, do nosso sistema de crenças, né? É a forma como a gente interpreta o mundo, a nossa leitura de mundo, como a gente significou o mundo e a nós mesmos e os outros. As nossas crenças, elas vão influenciar os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, influenciam os nossos comportamentos. Isso é o que a gente chama de modelo cognitivo. Esse é um ponto muito importante para você entender, porque todo o trabalho, todo o tratamento, todo o plano de tratamento da TCC vai ser voltado também para trabalhar pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, dependendo da sua demanda, da sua queixa, daquilo que você precisa, do que é da lista de objetivos e problemas que você também vai trabalhar na terapia, nós vamos elaborar juntos, né? Porque a terapia cognitiva comportamental, ou TCC, ela é uma abordagem colaborativa, tá? Então, ela trabalha, o terapeuta sempre está trabalhando junto com o paciente. É muito importante o engajamento do paciente no tratamento. É 50% paciente, 50% terapeuta. O que significa esse engajamento? Significa realização das atividades que são passadas entre sessões,
está atento ao plano de ação, né, está ali engajado e participando. Nem sempre isso vai ser possível ou viável devido ao momento de vida dele ou dependendo dos episódios que ele estiver vivendo, mas o terapeuta habilidoso vai conduzir isso e vai psicoeducar o paciente sobre isso também. Tá? Então, ela é uma abordagem diretiva, é uma abordagem focada na resolução de problemas, voltada para o presente, para aqui agora, para aquilo que está sendo o foco da atenção dos problemas do paciente no momento presente da vida dela e sempre na busca de resolução de problemas. Então, o paciente vai aprender técnicas de reestruturação cognitiva. O que é que significa isso? Mudança de pensamento, mudança dos significados dos pensamentos desadaptativos, né? Quando a gente forma o nosso sistema de crenças, muitas vezes existem pensamentos desadaptativos que não funcionam mais hoje bem como funcionavam antes, né? E que não nos fazem bem. A gente vai aprender regulação emocional e também experimentos comportamentais para fazer mudanças de comportamento. Tá? Então, o modelo cognitivo, ele trabalha com essa ideia de que pensamentos, emoções e comportamentos se influenciam mutuamente. Então, esse é um ponto muito importante você anotar. Então, a gente falou sobre um ponto que é a forma como a gente interpreta o mundo e isso vai influenciar, né, as nossas emoções. O problema não é a situação, mas a forma como a gente interpreta a situação. O segundo ponto é o modelo cognitivo. Pensamentos, emoções e comportamentos se influenciam mutuamente, certo? E o terceiro ponto é que é uma abordagem colaborativa, psicoeducativa, né? Onde a gente vai elaborar junto com o paciente um plano de tratamento, um plano de ação, tá? Para abordar os problemas que ele traz, a demanda que ele traz, para ele sair do ponto A e ir para o ponto B. Isso não significa necessariamente que a gente vai estar prometendo, a gente não está aqui prometendo resultados em que ele vai deixar de sentir algo e vai deixar de sentir ansiedade, depressão, tristeza, medo e vai ser uma pessoa plena, feliz, que não vai sentir nada. Esse não é o objetivo da TCC. O objetivo da TCC é ensinar o paciente, ajudar o paciente a entender o que acontece com ele, entender que ele aprenda a observar seus pensamentos, a questionar seus pensamentos, a avaliar seus pensamentos e a partir daí ele vai começar também a fazer uma mudança nas emoções, nos sentimentos dele diante das situações que também vai causar uma mudança no comportamento dele, certo? Por exemplo, você está assistindo uma série e de repente você se sente triste, você sente que está mal, que de repente você começa a sentir uma angústia, uma tristeza. E você não entende porque você está sentindo isso, então você pode ter inúmeros pensamentos. Isso pode ter surgido por determinados pensamentos, lembranças que você não está consciente, e você pode ter vários pensamentos a respeito também dessas suas emoções. E aí você vai fazer alguma coisa para lidar com essa emoção. Você pode provavelmente comer algo, tentar compensar, através da comida, vai fazer uma pipoca, vai tomar sorvete, você pode beber alguma coisa, você pode dormir, você pode ligar para amigos, você pode ficar pensando sobre isso, se julgando, se criticando, por que você fez isso, ou por que você está se sentindo assim, tá? Então, essa é um exemplo, né, de uma maneira de se comportar, uma maneira de funcionar. Na terapia cognitiva comportamental, a gente vai tentar entender o que passou na cabeça da pessoa naquele momento, quais são os pensamentos que estavam ali na hora que ela sentiu aquilo. Então, ela vai aprender a avaliar os pensamentos e a questionar quais as evidências contra e a favor, o que ela falaria para um amigo que estivesse sentindo isso. E aí cada pessoa vai ter seus pensamentos e sistemas de crença, né, que vai influenciar no seu estado de humor e nos seus comportamentos, tá certo? Então a TCC ela é muito psicoeducativa, muito nesse sentido de estar orientando, ensinando o paciente de forma colaborativa, de acordo com as demandas dele também, que ele vai trazendo, tá certo? Porque ele é primazia, a relação terapêutica é primazia, sim, da abordagem, tá? Mas ela tem esse método, um método que é psicoeducativo, um método que é mais diretivo, em comparação com outras abordagens, né? Tem uma visão pragmática, que prioriza as evidências também, né? As pesquisas que são feitas, então a gente faz uma busca dos melhores tratamentos ou de melhores práticas para levar pro tratamento daquele paciente. A gente vai buscando muito isso, tá certo? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem conversar mais sobre isso, tiverem dúvidas sobre qual abordagem que vocês acham que vai se identificar mais, que vai te ajudar mais, que
pode ser útil para o seu momento, para o seu problema que você está vivendo. Pode entrar em contato, falar comigo via direct, ou nos comentários, ou no link do WhatsApp ou no link da bio, né, tem o meu WhatsApp, você pode entrar em contato, a gente pode, onde você pode marcar suas sessões e também tirar dúvidas, se você tiver mais dúvidas sobre a TCC. E eu vou ficar trazendo aqui mais informações, porque aqui eu fiz um resumo do que é a TCC. Existem muitas outras coisas, né? Como é que a gente trabalha com esses pensamentos, quais são as técnicas que são utilizadas, né? Existem, como é que os pensamentos, o que são pensamentos automáticos, a gente controla ou não controla pensamentos, o que são as crenças, como elas surgem de fato, enfim. Existe muita coisa no mundo de informações, mas a gente aqui, o objetivo era falar um pouco da TCC, tá bom? Espero ter trazido informações que ajudem vocês a entender mais e qualquer dúvida eu fico à disposição. Até a próxima!